Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos voltar a um tema que eu já dei o conceito para vocês, mas nós vamos aprofundar, que é a questão da obrigação de dar coisa incerta. Então, eu já mostrei para vocês em aulas passadas, né, que a diferença, né, de dar uma coisa certa, dar uma coisa incerta, é se eu sei exatamente qual é o objeto da obrigação. Se eu puder ainda fazer escolhas, né? Se puder ser mais de um objeto, a gente estará na seara da coisa incerta. Então, coisa certa está perfeitamente individualizado. Eu sei aquele bem e mais nenhum outro. Agora, se a coisa é incerta, eu vou ter que fazer uma escolha, eu vou ter que dar qualidades, né? Para que o objeto possa se identificar e posteriormente ser cumprido. Isso eu já tinha explicado para vocês, né? Isso está na lei, lá no artigo 243, onde fala que a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela qualidade, né? É uma soma, gênero e qualidade. Essa questão do gênero, pessoal, muitos autores falam que o legislador poderia simplificar e falar espécie. Qual espécie de bem seria melhor do que falar gênero? Mas a gente não vai entrar nessa celeuma. A expressão gênero foi adotada pelo legislador e é essa que nós iremos usar. Então, uma obrigação que tenha só quantidade ou só gênero, ela vai ser considerada nula e a fundamentação está lá no artigo 104, inciso 2º do Código Civil, que fala que o objeto tem que ser determinado ou pelo menos determinável. Se a gente parar, né, esquecer a questão jurídica, e se a gente for pensar realmente na prática, seria um tanto quanto esquisito ter-se um contrato falando assim, você deve uma unidade. Tá, mas uma unidade quê? Né? Então, não tem jeito de você ter nem noção do que você está fazendo esse contrato. Você deve entregar automóveis, você deve entregar casas. Tem o gênero, mas não tem quantidade. Quantas casas, né? Então, não dá para você ter um parâmetro. Então, ter uma quantidade, né, e um gênero é o mínimo que se pode ter realmente para um contrato, uma obrigação ser considerada válida em nosso direito. Por isso, essa questão do e aí, tá certo? E quando está falando, pessoal, de quantidade e gênero, isso é o mínimo. Muitas obrigações, nós vamos ver, elas têm, apertei errado aqui, muitas obrigações elas têm até qualidades, mas as qualidades estão incompletas, tá certo? Mas tendo quantidade e gênero, o legislador fala assim, aí beleza, tá certinho, então basta que depois alguém escolha o objeto que será entregue. Então, se tem quantidade e gênero, eu ainda não posso identificar qual é o objeto da obrigação. E a gente fala então do objeto determinável, né? Vai ser escolhível, né? Escolhido no futuro. Roberto, se tiver quantidade, gênero e algumas características, algumas qualidades, mas estão incompletas, continua sendo determinável. Se eu colocar mais qualidades, mas ainda não sei exatamente o bem, determinável ainda. Se eu tenho mais qualidades, mas ainda podem ser 2 ou 3 objetos, determinável. Ele só vai se tornar determinado, pessoal, na hora que eu tiver 100% de certeza que o objeto é esse aqui, certo? Que eu posso indicar exatamente qual é o objeto. E eu estou falando isso porque vocês vão encontrar, né? Como até nos exemplos que eu vou mostrar a seguir, vocês vão ver que temos, né, várias situações em que tem quantidade, gênero e qualidades, né? Esqueci do acento aqui no gênero, vocês me perdoem. Então tem qualidades, só que as qualidades não estão completas. Então continua sendo determinável. O artigo 243 fala que o mínimo é quantidade e gênero, mas pode ter mais, né? Só que vai ser identificado, quando for perfeitamente identificado, ele se torna determinado. Vamos dar uns exemplos, que é mais fácil a gente aprender isso com os exemplos do que no campo da teoria. Então, determinável, um anúncio, um contrato que tem que ser entregue uma casa.
Beleza. Uma casa. Gênero, casa. Roberto, se eu colocar no contrato que é uma casa com 2 quartos. Pessoal, casas com 2 quartos tem uns milhares nesse país, né? Então não dá para a gente saber exatamente qual é a casa ainda. Continua sendo determinável. Roberto, se eu falar que é uma casa com 2 quartos em Uberaba, melhorou bastante. Mas ainda continua sendo determinável, porque casa com 2 quartos em Uberaba tem aos montes. Roberto, se eu falar que é uma casa com 2 quartos em Uberaba, na Rua Brasil, melhorou mais ainda. Mas eu tenho certeza que nessa Rua Brasil teremos mais casas com 2 quartos. Então, a gente vai ter que escolher entre essas casas em um momento, por isso que é determinável. Agora, Roberto, se eu colocar uma casa com 2 quartos em Uberaba, na Rua Brasil, número 100, aí beleza, aí não tem outro. Então, aqui ela se tornou determinada, tá bom? Roberto, uma moto, determinável. Roberto, uma moto Honda, melhorou, mas tem muitas motos Hondas por aí. Roberto, uma moto Honda CG 160, melhorou bastante, mas ainda tem muitas motos Honda CG 160 que podem ser objeto da obrigação. Roberto, e uma moto Honda CG 160 preta? Tá muito bom, mas ainda temos mais de uma, né? Moto Honda CG 160 preta rodando por aí. Então ainda é determinável. Roberto, se eu colocar uma moto Honda CG 160 preta, placa AX110, aí acabou. Aí realmente você sabe exatamente qual que é a moto que deve ser entregue, certo? Então reparem, gente, que o determinável ele pode ter qualidade também, só que não está completa, tá bom? Então é isso que eu queria passar nesse primeiro momento. Outro detalhezinho, vamos imaginar aqui, pessoal, uma cláusula de um contrato de compra e venda de imóvel em condomínio edilício vertical, condomínio de apartamentos. Se fosse condomínio edilício horizontal, era condomínio de casas, né? Mas condomínio de apartamentos. Então, o artigo 5º, a presente compra e venda imobiliária é referente a um apartamento residencial situado nessa cidade, no edifício Rio de Janeiro, composto de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Joia. Pergunta a vocês, isso é uma obrigação de dar coisa certa ou coisa incerta? Edifício Rio de Janeiro, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Com certeza tem mais de um apartamento no edifício Rio de Janeiro com essas características. Então, a obrigação é de dar coisa incerta. Mas eu queria fazer a pergunta, era essa aqui. Eu posso cumprir uma obrigação de dar coisa incerta? Vocês têm alguma noção de como é que a gente... Roberto, você vai lá e entrega um apartamento. Mas se você entregou um apartamento, você fez a escolha, né? Então, pessoal, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que se vocês pararem para pensar, eu não consigo cumprir uma obrigação de dar coisa incerta enquanto eu não transformá-la numa obrigação de dar coisa certa. Não tem jeito da gente cumprir uma coisa incerta se a gente não fizer uma escolha. E na hora que você fizer a escolha, você vai ter a obrigação de dar coisa certa, né? Então esse ato de escolha que eu estou falando, só para não confundir com as futuras obrigações alternativas, né? Então, esse ato de escolha é você dar qualidades, né? Então, é isso que nós temos. Então, como é que eu transformo uma obrigação determinável, uma obrigação com objeto determinável, com uma obrigação com objeto determinado? Eu simplesmente coloco as qualidades aqui, certinho? Então, na hora que eu fizer a descrição do bem, que não pairar dúvida sobre qual que é o objeto, qual que é o automóvel, a moto ou o apartamento, aí eu sei exatamente que a minha obrigação se tornou por objeto determinado e agora eu posso cumpri-la. Você está falando de escolhas, Roberto, mas quem é que faz essas escolhas? Credor ou devedor? Pessoal, aqui eu vou responder com base no Código Civil. O Código Civil fez a opção pela escolha ser feita pelo devedor, em regra. Mas o contrato pode mudar isso. Se o contrato falar que a escolha é do credor, não tem problema nenhum. Se o contrato nada falar, aí realmente a escolha é do devedor.
Devedor normalmente é aquele que está vendendo, né? Aquele que tem a obrigação de transferir o bem para o credor. Então é isso que está lá no 244 do Código Civil, nas coisas determinadas pelo gênero e quantidade, ou seja, obrigação de dar coisa incerta, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Quando vocês estiverem estudando o Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver que lá a decisão é diferente. Lá quem faz a escolha é o consumidor. Então, normalmente é o credor, né? Que é o consumidor, vai receber um apartamento, então o consumidor que faz a sua escolha, certo? Mas esqueçam com a defesa do consumidor, vamos pensar aqui no Código Civil, quem faz a escolha é o devedor aqui para todas as obrigações que não forem de consumo. Certinho, pessoal? Aviso importante aqui, agora preciso de muita atenção de vocês, porque tem um detalhezinho que eu queria passar, um nome científico para vocês guardarem. Esse ato de escolher, entre aspas, pessoal, que na verdade é colocar as qualidades completas do bem, tem um nome, e é um nome científico e que nós vamos usar bastante. Ele se chama concentração. Então, quando a gente fala, o devedor tem que fazer a concentração, eu estou querendo falar que o devedor precisa escolher o que será o objeto da obrigação. Né? Que a obrigação só tem gênero e quantidade, e aí precisa escolher, né? O que vai ser o objeto efetivamente. Então, pessoal, vou incomodá-los e pedir para vocês guardarem essa palavrinha, concentração. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Não é um exemplo, eu quero tirar uma dúvida, né? Imaginem aqui, num contrato de compra e venda de imóvel em condomínio edilício vertical, tem a seguinte cláusula. A presente compra e venda imobiliária é referente a um apartamento residencial situado nessa cidade, no edifício Colorado, composto de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O valor da presente transação é de R$200 mil pagáveis à vista. Nessa cláusula aqui, pessoal, indica que nós temos o vendedor e o comprador. Vendedora que nós chamamos de Débora, né? Ela deve o imóvel, ela tem que entregar o imóvel para o comprador, mas ela é credora do preço. Então, ao mesmo tempo, ela é devedora e credora, depende da obrigação que nós estamos analisando. Lembra quando a gente explicou do caráter dinâmico, né, dos contratos, que a mesma pessoa, num contrato de compra e venda, ela é devedora ou credora, depende do tipo de obrigação? Pois é, aqui nós temos esse caso. O Cristiano, que é o comprador, ele tem o direito de receber o imóvel, ele é credor do imóvel, mas é devedor do preço. Tudo bem, acho que vocês não têm dúvida com relação a isso, mas aí surge a questão. A lei falou que é o devedor que faz a escolha do objeto, o devedor que faz o ato de concentração. E aí eu pergunto para vocês, quem é esse devedor? É o devedor do imóvel ou o devedor do preço? Né? Pessoal, como nós estamos falando da obrigação de transferir o imóvel, de entregar o imóvel, nós estamos analisando essa obrigação de dever o imóvel, certo? Então, no caso aqui, é a vendedora que faz essa escolha. E aí, se tiver uma cláusula, pode perfeitamente transferir para o comprador. Mas se não falar nada, é a vendedora que é a devedora do imóvel. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Quem deve o bem? É ele que faz a escolha, o ato de concentração. Certinho? Então, isso aqui achei por bem explicar, porque poderia surgir dúvida para vocês em momento futuro. Pessoal, vamos analisar um outro caso aqui. Nós temos o edifício Flamengo Carioca. Todos os apartamentos aqui têm 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço e são avaliados em R$200 mil. Todos eles, certo? Só que eles são diferentes na sua estrutura. Nós temos, por exemplo, um apartamento aqui que ele está recém-reformado, novinho, excelente estado, só que tem uma área útil pequena de 70 metros quadrados. Nós temos um segundo apartamento aqui
que ele está em bom estado, não está novo, né, quanto o primeiro, mas ele está lá pintado, bom estado, e ele tem uma área útil maior de 100 metros quadrados. E nós temos um terceiro apartamento, que esse não está bom, né, tem vários desgastes, né, pintura antiga, alguns problemas, mas ele é o que tem a maior área útil de 130 metros quadrados, quase o dobro, né, da área útil do primeiro apartamento. Todos eles valem 200 mil porque compensa, né? A área útil maior e o estado do imóvel é menor. E aí eu queria saber o seguinte: agora o devedor tem que fazer a sua escolha. Qual é o objeto, qual é o apartamento que ele vai escolher? Ele pode escolher o pior e entregar, azar do comprador, ou ele deve escolher o melhor e entregar. Certo? Ele tem essa liberdade de escolher qualquer um e entregar, ou tem algum critério para fazer essa escolha? Pessoal, o legislador foi esperto aqui. Ele já anteviu que isso não vai dar certo. Certo? Se você, uma pessoa que quer ganhar dinheiro, muitas vezes ela não vai escolher a melhor e entregar. Ela vai escolher o pior. E isso provavelmente vai gerar litígios judiciais. Então o legislador falou assim: não vai funcionar dessa forma. Nós vamos criar a obrigação da pessoa, ao fazer a escolha, escolher um de nível médio, né? Um mediano. Nem o melhor, nem o pior. Então, no nosso caso aqui, seguindo o que o legislador trouxe, tudo indica que será um apartamento em bom estado, certo? Por quê? O melhor com relação a estado seria o primeiro, o pior seria o terceiro. Com relação à área útil, o melhor seria o terceiro e o pior seria o primeiro. Esse do meio aqui está na média. Não é o melhor e nem é o pior. Então, ele atende aí o do artigo 244 do Código Civil, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Então, tudo aqui nosso indica que ele, né, será o apartamento do meio, é que será objeto da nossa escolha aqui. Certinho? Então, essa é uma regrinha importante que nós temos. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Antes da concentração, nós temos objetos determináveis. Depois da concentração, nós tornamos isso determinado. O que nós fizemos com o ato de concentração? Nós transformamos, né, uma obrigação de dar coisa incerta, que não admitia cumprimento, numa obrigação de dar coisa certa. Agora sim, o objeto é determinado, eu posso cumprir perfeitamente a obrigação. E lembrando que a partir daqui aplicam-se todas as regras de perda ou deterioração do objeto já estudadas. Perfeito? Então tá jóia. Antes do fim, só dar um último comentário sobre essas obrigações de fazer. Por que a gente não pode alegar perda ou deterioração da coisa enquanto a obrigação for incerta? Por que está lá no artigo 246? Antes da escolha, que é o ato de concentração, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Boa pergunta, hein? Por que o legislador pensou nisso? Pessoal, o legislador usou a sua lógica, certo? Vamos voltar aqui ao nosso edifício Flamengo Carioca. Nós não tínhamos aqui 3 apartamentos? E se o primeiro se deteriorar ou se perder? Né? Destruição parcial ou destruição total? Qual que deverá ser escolhido pelo devedor? Pessoal, não é nem a questão de ser escolhido. O devedor ainda tem a oportunidade de fazer a escolha, concorda comigo? Então, tínhamos 3. Volta aqui. Tínhamos 3 apartamentos para fazer a escolha. Um se perdeu ou deteriorou. Então, ainda tem 2. Então, qual que é o sentido de eu alegar perda ou deterioração se eu posso escolher um dos outros 2 e cumprir a obrigação perfeitamente? Não tem sentido. Entenderam? Então, é isso. Sempre vai ter outro objeto
para ser entregue na obrigação de dar coisa incerta. Tem outro. Basta você entregar o outro bem, certo? Então, aqui sobraram 2 apartamentos. Então, o devedor escolhe um desses 2. Maravilha. Não tem que ficar alegando perda ou deterioração, não, para quebrar o contrato. Roberto, mas e se mais um apartamento for perdido ou deteriorado? Aí, pessoal, não tem escolha, certo? Aí só sobrou um e aí a obrigação automaticamente virou de dar coisa certa. Basta eu entregar esse apartamento que sobrou para o credor. Entenderam a lógica? É porque sempre vai ter outro para ser entregue. Eu fiz um contrato onde me comprometi a entregar um Fusca azul. Beleza, certo? Então ainda é objeto coisa incerta, porque tem muitos Fuscas azuis, né, rodando por aí. E aí o que acontece? Veio um ladrão, pegou o meu Fusca e levou embora. Como é que eu vou fazer? Eu posso alegar perda ou deterioração? De jeito nenhum. Sabe o que você faz? Compra outro. Pega outro Fusca e entrega para o seu credor. Então, antes da concentração, antes da escolha, sempre vai ter outro objeto para ser entregue. Roberto, não tem objeto para ser entregue, não. O objeto era único. Então, nunca foi coisa incerta, certo? Se só tinha um objeto para ser entregue, era coisa certa. Então, depois que a gente faz a escolha, né, cientifica, né, o credor do objeto que vai ser entregue, aí acabou a história, a obrigação é de dar coisa certa. E aí sim, aí o objeto já foi individualizado, é aquele mais nenhum, aí eu posso alegar perda ou deterioração. Se agora meu carro for roubado, né, que eu tenho que entregar, aí eu posso alegar a perda dele. Certinho? Então o legislador foi muito inteligente aqui nessa parte. Pessoal, muito obrigado então, até a próxima aula.